Então, dando início à aula número 10, Física 1, exercício sobre lançamento horizontal. Então, são as atividades complementares. Nessa aula não há conteúdo teórico, só exercícios. Então, exercício número 15, na página 145. Eu não coloquei as figuras porque algumas eu não achei na internet, eu só coloquei o que eu achei. Mas aí vocês podem acompanhar até na apostila, né? São exercícios bem simples, seguindo sempre aquelas duas fórmulas que a gente já viu na outra aula. Então, a velocidade horizontal mínima necessária para uma pessoa pular do barranco e atingir a outra margem, como mostra a figura, considerando a gravidade 10, deve ser de quanto? Ali na figura ele deu que o alcance é de 4 metros, a altura do barranco, 5 metros. Então, ele pula de uma altura de 5 metros e cai num ponto, ou deve cair num ponto, né? 4 metros, que é a outra margem do rio. Para a gente aplicar a fórmula do alcance, que é alcance igual velocidade que multiplica o tempo, a gente vai ter que calcular o tempo antes, porque ele não forneceu o tempo, tá? E esses dados aqui estão na própria figura, né? Então, a equação das posições, h igual a g, t ao quadrado sobre 2. A altura é 5. Aí eu já passei o 2, que está dividindo, multiplicando 5. Então, ficou 5 vezes 2 igual a 10, que é gravidade, multiplicado por t ao quadrado. Isolando o tempo, né? T ao quadrado igual a 5 vezes 2, 10. Esse 10 passa dividindo, vai ficar 10 sobre 10. Portanto, o tempo vai ser de 1 segundo. Substituindo na fórmula do alcance é 4, velocidade é incógnita, multiplicado por 1, ou seja, 1 passa dividindo, né, para a gente isolar a velocidade. É 4 divididos por 1, portanto, a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, ele deve sair com uma velocidade mínima, né, do barranco ali de 4 metros por segundo, senão ele cai em queda livre, mas não é o caso. Próximo exercício, 16, ainda na página 145, esqueci de colocar aqui, depois eu coloco. Então, uma esfera lançada com velocidade horizontal de 5 metros por segundo de uma plataforma de altura 1,8 metros. Então, ele já forneceu, é a velocidade horizontal, né? Então, no eixo X, é 5 metros por segundo. Altura, 1,8 metros. Essa esfera deve cair dentro do pequeno frasco, colocado a uma distância X do pé da plataforma. Vocês têm a figura na apostila também. A distância X deve ser de aproximadamente. Então, o mesmo esquema. Aqui, se ele quer saber a distância X, é o alcance, né? Na figura tem um baldinho ali que eles colocaram, então tem que acertar essa esfera dentro do baldinho. Então, novamente, ele não forneceu tempo, a gente vai ter que calcular o tempo antes para depois calcular o alcance. Então, h igual a gt ao quadrado sobre 2. Altura 1,8, já passei o 2 multiplicando, igual a 10 que multiplica t ao quadrado. Isolando o tempo, tempo ao quadrado igual a 3,5. Esse 10 passa dividindo. O tempo ao quadrado vai ser 0,36, né? 3,6 dividido por 10, 0,36. Tirando da raiz, a gente vai ter um tempo de 0,6 segundos. Substituindo na fórmula do alcance, vai ser 5 multiplicado por 0,6, que dá 3 metros. Então, essa esfera vai ter um alcance de 3 metros. Exercício 17.
ainda da página 145. Esse exercício é teórico, né? Então, eu nem coloquei as alternativas ali. Mas vocês têm... na nossa apostila está um corpo P e um corpo Q. Aqui eles colocaram A e B, tá? Mas o A corresponde ao P e o B, o corpo B, ou a esfera B, ao corpo Q. Então, eles são lançados. O P é lançado horizontalmente, então ele vai fazer essa trajetória em parábola. Já o Q é solto, né, em queda livre. Então, vai ser uma trajetória reta. A partir do repouso, dessa mesma altura, como mostra, né, a figura. Sejam VA e VB, velocidade de A, ou seja, de P, né, no nosso caso da apostila, e velocidade de Q. Os módulos das velocidades dos corpos P e Q, respectivamente, quer dizer, citar um e outro, né? Mas aqui eles não deram a velocidade, eles vão querer saber, não o valor da velocidade, mas quem tem uma velocidade maior. Imediatamente antes de tocarem o chão. E TA, tempo de A e tempo de B. São os tempos despendidos por cada corpo nesse percurso. Despreze os efeitos da resistência do ar, quer dizer, considerando que seja no vácuo, né? Nessas condições pode-se afirmar que, lembrando lá da teoria, que quando a gente solta um corpo em queda livre e outro em lançamento vertical com uma determinada velocidade, o tempo que eles levam até chegar no solo é o mesmo. Então, a gente já conclui que TA e TB são iguais, tá? Agora, a velocidade de A, vocês podem perceber que a trajetória de A é um pouco mais longa, tá? Então, para que ele chegue ao mesmo tempo que o corpo B, ou no nosso caso, o corpo Q, ele tem que ter uma velocidade um pouco maior, tá? Então, a gente conclui que a velocidade de A é maior que a velocidade de B, ou seja, a velocidade de P é maior que a velocidade de Q. E os tempos são iguais. Então, para quem está com a apostila em mãos, já pode marcar a letra A. O próximo exercício, o 18. A cidade de Belém é muito conhecida pela sua chuva diária, um fato comum quase todas as tardes. Um homem de 1,75 m de altura, desejando aproveitar a água da chuva para banhar-se, se coloca na posição mostrada sobre a biqueira de sua casa, que está representada na figura a seguir. Admitindo que a intensidade da aceleração da gravidade no local tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, eu esqueci de colocar o quadrado ali, podemos afirmar que o módulo da velocidade com que deve abandonar horizontalmente a biqueira vale. Então, nossa incógnita é a velocidade com que a água sai da biqueira. Então, essa foto está aqui, né? Ilustração. Então, vejam só. A altura dessa biqueira é 3 metros. Só que eles querem saber, o que interessa é a altura de onde a água sai até atingir a cabeça do rapaz aqui, tá? Se o rapaz tem 1,75 m, a gente tem que descontar isso. Então, a nossa altura vai ser 1,25, tá? Então, voltando aqui, ó, altura igual 1,25. O alcance ele forneceu, tá? O alcance é de 1 metro. Então, sai daqui, se a gente considerar daqui até aqui, vai dar 1 metro. E a velocidade? Então, novamente, aqui está o cálculo, aqui está em azul, aqui é o cálculo para a gente achar o tempo, depois a gente substitui o tempo na fórmula do alcance. Então, novamente, GT ao quadrado sobre 2, substituindo,
né? 1,25 igual a 10, que multiplica t ao quadrado, divididos por 2. Faço 2 multiplicando, 1,25 igual a t vezes 10 ao quadrado. Isolando o tempo, a gente vai ter aqui 1,25 vezes 2 dá 2,5 divididos por 10, o que dá 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5 segundos. Então, meio segundo. Voltando para a fórmula aqui, o alcance ele forneceu, que era de 1 metro. A velocidade é a nossa incógnita, né? Então, deixamos ali multiplicado por 0,5. Ou seja, 1 divididos por 0,5, né? O 0,5 passa dividindo. Portanto, a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Mais um exercício resolvido. Exercício 21. Então, vamos lá. Esse é da próxima página. 146. Então, num jogo de vôlei, um atacante acerta uma cortada na bola no instante em que a bola está parada numa altura H acima do solo. Devido à ação da atacante, a bola parte com velocidade inicial x, né? Colocaram o V0 aqui. Com componentes horizontais e vertical, respectivamente, em módulo, Vx igual a 8. Então, a velocidade horizontal de 8 metros por segundo e a vertical 3 metros por segundo, como mostra as figuras 1 e 2. Considerando que durante seu movimento a bola ficou sujeita apenas à força gravitacional e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura H em metros, onde ela foi atingida é. Então, a gente vai calcular a altura. Ué, será que eu não fiz esse exercício? Resolução do 21. Pulei aqui um slide. Desculpe aí, gente, ó. Bom, então tá aqui. A resolução do 21. Ele quer saber a altura, né? Tá em Y. Então, primeiro, vamos calcular o tempo. Como ele forneceu aqui o alcance de 4 metros e a velocidade no eixo X, que é 8, a gente pode calcular por essa fórmula aqui. Então, mudou um pouquinho. Então, primeiro a gente calcula o tempo, depois a altura. Então, só substituindo, alcance é 4, velocidade 8, portanto, 4 divididos por 8, né, passa dividindo, o tempo vai ser de 0,5 segundos. A altura da bola pela componente vertical. A componente vertical, ele deu aqui, ó, 3 metros por segundo. Tá? Então, a gente tem a velocidade inicial. Então, a fórmula é a mesma, só que agora inclui aqui velocidade inicial. Tá? A gente vai ter que multiplicar a velocidade inicial pelo tempo que a gente achou. Mais gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui já é a nossa conhecida, né? Mas essa aqui é a fórmula completa da posição inicial. Podia ter colocado h também, tanto faz, tá? Então, 3 que multiplica 0,5, dá 1,5, mais 5 que multiplica. Da onde veio esse 5? Foi dividido aqui, ó. 10 divididos por 2. Tá? A gente pode dividir antes também. Então, 10 divididos por 2, 5, elimina esse 2, elimina o 10, multiplicado pelo tempo ao quadrado, que é 0,25. Né? 0,5 multiplicado por 0,5 dá 0,25. Portanto, somando o resultado daqui com o resultado daqui, né, 1,5 mais 1,25 dá
2,75 metros. Então, essa altura aqui, 2,75 metros. E o 19, está fora de ordem, mas está valendo, né? Um avião sobrevoando em linha reta uma planície com velocidade de 720 km por hora e a uma altura de 2.000 metros. Deixa cair um objeto. Lembrando que quando algum corpo está em movimento, a tendência dele é continuar esse movimento, né? Devido à inércia. Então, esse objeto ele não vai cair em queda livre, ele vai cair em movimento horizontal. Desprezando-se a resistência do ar, a que distância em metros do ponto diretamente abaixo do avião, no momento da queda, o objeto atingirá o solo. Lembrando que aqui a gente tem que transformar a velocidade que eles forneceram em quilômetros por hora, né? Se a altura está em metros, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, dividindo 720 por 3,6, a gente vai obter 200 metros por segundo. Tá? Não esqueçam que, entre parênteses, né, a rapidez desse movimento, dessa velocidade é igual. Então, altura 2.000 metros, ele quer saber o alcance. Então, vamos calcular o tempo novamente, primeiro, porque sem o tempo a gente não consegue calcular o alcance. O tempo que esse corpo leva, né, até chegar no solo, a uma altura de 2.000 metros. Então, H igual a 2.000 metros, já passo 2 multiplicando, a gente podia ter feito também dividindo, né, por 10. Igual a 10, esqueci de colocar o 10. 10 que multiplica o tempo ao quadrado. Isolando, então, o tempo, a gente tem 2.000 multiplicado por 2, que dá 4.000, divididos por 10, portanto, tempo ao quadrado igual a 400, tirando da raiz, o tempo vai ser de 20 segundos. Aplicando aqui na fórmula do alcance, né, substituído, a velocidade é 200, que ele forneceu, multiplicado por 20, portanto, o alcance vai ser de 4.000 metros. E é isso, então, meus alunos, interrompendo o compartilhamento. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada, tchau, tchau.